Olá, irmãos e irmãs, que o meu Deus abençoe vocês. Eu me sinto muito feliz e contente a cada vez que eu posso me apresentar diante de vocês, porque é o encontro que nós marcamos, um encontro muito maravilhoso para refletir e para meditar na palavra do Senhor. Hoje vamos estarmos abrindo a Bíblia em Mateus 20. Vamos continuar analisando as parábolas, as ilustrações e o jeito como o Senhor Jesus Cristo ensinava o evangelho dele por meio de simbolismos e metáforas. Então, vamos aproveitar e vamos desfrutar aqui do capítulo 20 de Mateus e vamos ler do verso 1 ao 16. Vamos estarmos meditando e diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores o salário de um dia de trabalho, mandou-os para sua vinha. Saindo pelas 9 horas, em espanhol diz a hora terceira, que são as 9 horas da manhã, viu outros que estavam parados na praça, desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Quer dizer que aqui temos um grupo que saiu às 6 da manhã, e o outro grupo que saiu às 9 da manhã. E no verso 5 diz: saindo outra vez perto do meio-dia e das 3 da tarde, em espanhol está falando terceira hora do dia e 9ª hora do dia, fez o mesmo. Contratou as pessoas que ele achou pela rua para que fossem trabalhar na vinha dele. E aqui no verso 6 diz: e saindo perto das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Quer dizer que já faltava somente 1 hora para 6 da tarde, quer dizer, eram 5 da tarde, e ele achou uns que estavam desocupados e disse para eles: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: ide também vós para a vinha e recebereis o que for justo. Então aqui temos os diferentes grupos de obreiros, de trabalhadores. Uns saíram 6 da manhã, outros 9, outros meio-dia, outros 3, outros 5 da tarde. E a jornada de trabalho terminava umas 6 da tarde. E esses grupos estavam esperando que ele pagasse para eles segundo as horas de trabalho que eles tiveram. E aqui mais pra frente vamos achar uma surpresinha do que este pai de família fez, este homem que contratou esses trabalhadores, e que com esta metáfora o Senhor quer nos dar um grande ensinamento ao respeito do reino dos céus. É por causa disso que diz que o reino dos céus é semelhante a esse homem que contratou esses trabalhadores para que trabalhassem na sua vinha, e depois ele vai pagar para eles o salário deles. E é assim como nós sabemos que temos o nosso Pai Deus, e que todos nós, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que estamos seguindo o verdadeiro evangelho dele, nós somos esses trabalhadores naquela vinha que é a igreja do Senhor. A vinha é a igreja. E o Senhor, então, para todos, nos deu um trabalho, nos deu uma função, um ministério, para trabalhar e ganhar muitas almas para o Senhor. Estes trabalhadores tinham que colher uvas, e nós vamos colher almas para Deus. Evangelizar e ganhar muitas pessoas para o nosso Deus. Então, nós também, como servos e obreiros do Senhor, estamos esperando que o nosso Pai pague para nós segundo o nosso trabalho e segundo as nossas obras. É por causa disso que o nosso trabalho tem que ser maravilhoso, perfeito. As nossas obras têm que brilhar. Tem que ser do melhor, com todos os valores, com toda a honestidade, a retidão, a sinceridade. Trabalhar com amor,
com um coração muito sincero para o nosso Deus, com muito amor para Deus e para os nossos próximos. Esses têm que ser os requisitos que nós, como trabalhadores do Senhor, da vinha dele, que é a igreja dele, temos que reunir para que possamos esperar de Deus um salário, um pagamento que Deus vai dar para cada um de nós. E ele diz que vai pagar para cada um segundo as suas obras, segundo o seu trabalho. Então, nós temos que fazer muito trabalho e cada um de nós temos que melhorar a cada dia para que o nosso trabalho seja perfeito, não tanto pelo pagamento ou pelo salário, mas melhor pela posição que Deus vai nos dar lá na vida eterna. Melhor pensando, tentando agradar ao nosso Deus, porque Ele merece tudo, que nós agrademos e façamos o melhor para Ele. Então, estamos aqui lendo, no verso 8, diz que chegou a tarde e o dono da vinha disse a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Começa a pagar para aqueles que chegaram às 5 da tarde, depois os que chegaram às 3, ao meio-dia, às 9, começa a pagar para eles desse jeito. Esse é o pagamento, é o fruto que nós estamos esperando do nosso Deus. Mas que pagamento que o Senhor vai nos dar quando nós, de coração e com amor, fazemos esse trabalho para o nosso Deus, amando Deus e amando aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, fazendo o que é bom sempre, que formoso que é. Então, mais pra frente, vamos achar no verso 9, que esse pai de família diz, vindo os das 5 da tarde, quer dizer a 11ª hora, recebeu cada um deles o salário. Porque o Senhor, aqueles que Ele tinha contratado umas 6 da manhã e disse para eles irem trabalhar na vinha dele porque Ele dá um salário, o Senhor pode dizer para nós: me segue que eu vou te abençoar. Ou me segue que eu vou te dar a vida eterna. Então, o Senhor, para outra pessoa, pode dizer: me segue e eu vou te dar a vida eterna, mas também vou te abençoar nessa vida e vou te colocar no alto. E a outra, ele pode dizer: me segue, eu vou te dar a vida eterna, mas nessa vida você vai ser uma pessoa muito importante. Bem, então o Senhor tem tantas bênçãos para cada um, mas Ele somente quis dizer uma só bênção. Disse para eles: eu vou pagar para vocês um salário. Como Deus pode dizer para todos nós: me segue que eu vou te abençoar. Só isso. Mas depois vem a surpresa de Deus. E aqui no verso número 10 diz: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam o salário de um dia de trabalho cada, e recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: vocês acreditam que nós trabalhamos o dia inteiro e eles trabalharam somente 1 hora e receberam o mesmo salário que nós? Depois que foi a gente que suportou o calor do dia, eles ficaram muito inconformados, ficaram com muita inveja, com certeza, porque o Senhor deu a mesma coisa para eles. Mas o Senhor diz para eles no verso 13, ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um salário por um dia de trabalho? Nós combinamos e eu disse para você que eu ia pagar para você um salário de um dia e você aceitou de ir lá trabalhar o dia inteiro por um dia. Então, por que você se angustia? Por que você sofre? Porque para aqueles que só trabalharam 1 hora, eu também quis dar para eles o salário de um dia. Então, você tem inveja? Ou o que está acontecendo? Você tem que ser conforme e agradecido, ser humilde, simples e aceitar o que Deus está te dando, aceitar o que Deus te prometeu e tem te dado. E no verso 14 diz: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou tens tu inveja porque eu sou bom?
Diz, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, o que vocês acham, os meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, que o Senhor aqui está nos fazendo entender com essa ilustração que no reino dos céus, Deus está nos chamando e está nos dizendo, Senhor, vem a mim. Todos os que estejam trabalhando, cansados, doentes, tristes, vem a mim, porque eu vou lhes dar a paz, a felicidade, vou fazer vocês descansar, vou tirar de vocês os fardos, vou abençoar vocês. Venham a mim, que eu vou lhes dar a vida eterna. Então, todos aqueles venham ao Senhor. Vem um monte de gente, vem uma multidão, todos carregados com problemas, dificuldades, tribulações, doenças, necessidades, carências, falta de dinheiro e muitas outras coisas. Vem a multidão, porque o Senhor disse, venham, que eu vou tirar de vocês esses fardos e vou fazer vocês felizes, vou lhes dar a vida eterna. Então vem essa grande multidão. Mas quando eles chegam lá, eles se deparam com a realidade que Deus começa a exigir deles e dizer para eles, eu vou te abençoar, mas você tem que dispor o seu coração, você tem que amar o seu próximo, você tem que amar os seus semelhantes, você tem que se despojar da sua inveja, se despoja da malícia, tira de você a ambição, porque você tem rancor. E Deus, para cada um, vai dizendo do que eles têm que se livrar, do que eles têm que tirar do coração, para que eles possam estar lá com o Senhor e receber essas bênçãos que o Senhor está lhes oferecendo, dessa bênção, dessa paz, dessa liberdade, dessa vida eterna. Então o Senhor lhes faz promessas para todos e diz para eles, eu vou abençoar vocês, eu vou curar vocês, eu vou fazer com que você triunfe na vida. Vou fazer que você faça bons negócios, que você tenha o seu negócio, que você tenha as suas propriedades, que você tenha como se locomover na vida, no mundo, que você possa desfrutar de viagens. Tudo aquilo, nosso Deus começa a fazer promessas para cada um desses homens e mulheres que Ele chamou e convidou para que buscassem dele e fossem lá. Todos emocionados, felizes, eles vão. Mas quando o Senhor já começa a colocar regras para cada um, então já as pessoas começam a desfalecer, a desanimar e dizer, não, isso é muito difícil seguir esse caminho. Então não posso, eu não quero deixar de fazer aquilo ou outro, essas coisas tão legais do mundo que me produzem prazer e eu não quero abandonar isso, eu não quero deixar, então eu não vou continuar. Mas o que acontece? Que se formou uma congregação, se forma uma igreja, e então todas as pessoas vão lá, porque Deus fez promessas para elas. E eles vivem com a esperança de receber aquilo que foi prometido para eles. Mas como o Senhor também tem os mandamentos deles, e ensina eles, e diz para eles que cada um tem que cumprir esses mandamentos também, para que possa ter a vida eterna, então eles já voltam atrás. Então é aí onde se cumpre o verso 16. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, diz. E muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Porque aqueles que são chamados ficam tão emocionados, e o Senhor permite que eles fiquem lá, e promete para todos. Mas o Senhor coloca para eles uma condição. Você tem que ser perfeito. Você tem que ser reto. Você tem que continuar em frente e mudar. Você tem que ter um coração limpo. Você tem que ter as suas mãos limpas. Quer dizer, fazer obras boas. Fazer o que é bom, para que possa ser perfeito e ter a vida eterna. Entre isso, então, são muitos os que acabam voltando e ficam no meio do caminho. E são muito poucos aqueles que chegam na vida eterna. Assim, fica cumprida essa ilustração, esse ensinamento que o Senhor diz, e eu volto a dizer, os últimos serão os primeiros, e aqueles que chegaram primeiro, acontece que não ganharam a vida eterna, mas acabaram sendo os últimos, e aqueles que chegaram últimos, como eles entenderam o plano do Senhor,
e se arrependeram, e no último momento da vida deles conheceram a Deus, conheceram o Evangelho, então eles se arrependeram e começaram a viver a vida perfeita no Senhor. Eles ganharam a vida eterna. Mas aqueles que levavam já 10, 15, 30 anos na igreja, na congregação, conhecendo as coisas de Deus e esperando as promessas de Deus, eles voltaram porque eles cansaram, porque eles não conseguiram mudar e fazer e cumprir as regras, os ordenamentos do Senhor. Então, eles ficaram atrás, voltaram e ficaram estagnados e perderam as bênçãos deles e perderam a vida eterna. E aqueles que chegaram por último ganharam a vida eterna porque eles foram mais inteligentes para entender o caminho do Senhor, mudar e dispor o coração para Deus. É isso que acontece na igreja ao longo dos anos, de todas as pessoas que chegam ao conhecimento de Deus. Eles ficam emocionados e continuam por um tempo, e aí passam alguns anos e eles voltam. Eles perdem as bênçãos. Outros chegam até o final e se convertem para Deus, recebem os dons espirituais, trabalham para Deus e morrem com Deus. Eles têm uma vida cheia de paz, de liberdade, de uma mudança de vida, uma vida reta e perfeita, e a pessoa morreu nos braços de Deus. E se diz, e as pessoas dizem, e essa pessoa quanto tempo levava na igreja? Não, esse lá só tinha uns 3, 5 anos na igreja só, e olha, morreu nos braços do Senhor. Deus deu os dons para ele, trabalhou muito para Deus e se convertiu de coração. E os outros dizem, mas como é possível? Se eu estou aqui faz 30 anos, 20 anos e Deus ainda não me deu o espiritual, não me deu os dons, eu também tenho direito. Mas olha, é esse o exemplo. É esse o exemplo que, para quem Deus quer abençoar, Ele abençoa, mas é porque a pessoa também fez mérito. Ela busca os méritos e ganha o coração de Deus para que Deus abençoe ela. Então, não é aquele que chegou primeiro nem o último. A bênção de Deus, a salvação de Deus, não é aqueles que duram tantos anos nem dos que chegaram agora há pouco. São daqueles homens e mulheres que sejam firmes, constantes até o dia da morte deles e sirvam para Deus, sem olhar a quantidade de tempo que estejam na igreja, que estejam lá na congregação. O Senhor faz isso para que as pessoas não comecem a achar que automaticamente que, não, só porque eu tenho 30 anos de vida, então quando tiver 50, eu vou me consagrar, eu vou buscar a Deus de coração, mas eu vou desfrutar, por enquanto, do restante dos anos que eu ainda tenho. Nós não podemos dizer isso porque a vida acaba em qualquer momento, em qualquer idade. Nós não sabemos quando vamos morrer. Então, é por causa disso que nós não podemos dispor da nossa idade e tempo para buscar a Deus. Mas no momento em que Deus tem dado para você a oportunidade de buscar Ele, de seguir Ele, segue Ele na hora, sem pensar na sua idade, porque você não sabe quando você vai morrer. Tudo isso é o que o Senhor nos ensina nessa formosa parábola da vinha do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus e vamos Padre orar. Celestial, bendito y alabado tu nombre, Señor, glorificado eres, Señor. Gracias por enseñarnos tu doctrina, gracias por enseñarnos tu palabra santa a través de parábolas, de ilustraciones, de metáforas, a través de muchas ilustraciones, Señor, aprendemos tu doctrina, Señor. Gracias porque somos niños delante de tu presencia y así como niños nos enseñas. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso. Te pido, mi Señor, en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños y ancianos que estén enfermos, Señor, que tú tiendas tu mano sanadora y sana a todos los enfermos. Liberta a las personas que están poseídas por espíritus malos, por demonios, por brujerías, hechicerías y maldiciones. Señor, extiende tu mano y liberta a cada uno y limpia, Señor, en estos días que las personas no pueden ir a la iglesia a pedir imposición de manos. Te pido, mi Señor, que seas tú imponiéndoles manos a cada uno
uno y libertándolos y reprendiendo al enemigo, al diablo. Liberta, bendice, sana, mi Señor. Quita toda enfermedad, Padre Santo. Y también bendice a cada uno, dale consuelo a cada uno, dale, Señor, sus peticiones, sus anhelos del corazón, concédelos, Padre Celestial, y bendice a todos. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Gloria al Señor. Vamos cantar o coro número 20 que diz A Vida em Jesus. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Glória ao meu Senhor. Agradecemos ao Senhor. Obrigados, meus queridos irmãos e irmãs e todos os ouvintes. Deus abençoe e esteja sempre com vocês.